Bom dia, meus amados e amadas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 17 de novembro de 2023, sexta-feira. Amém? Uma palavra aqui para nossa meditação. Livro de Provérbios, novamente, capítulo 29, o versículo é o 10. Diz assim a palavra de Deus: Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o bem. Amém? Provérbios, eu estou aqui nos 3 últimos dias falando do capítulo 29 de Provérbios, usando alguns textos que são Provérbios de Salomão, palavra de orientações para nós, de orientações para a sociedade que queira ser direcionada por Deus, para aqueles que são líderes, tá certo? Que queiram ser direcionados pelo Senhor. E aqui a gente percebe claramente no versículo que há uma ação aqui do bem e há uma ação do mal. E há essa luta aí do bem contra o mal, na realidade. E a gente precisa estar atento a essas coisas, tá certo? O processo todo é desde a queda de Adão, nós já falamos aqui algumas vezes. E lá do princípio, depois da queda do Adão, acontece o primeiro homicídio registrado no mundo pela Bíblia, que é Caim matando Abel, seu irmão. E quando o pai Adão pergunta: cadê o teu irmão? Ele diz: não sei, por acaso sou guardador do meu irmão. Tinha matado o irmão e mente, não assume responsabilidade, porque o mentiroso não tem responsabilidade, ele não está nem aí, ele quer satisfazer a sua vontade. Portanto, essa ação da mentira é uma coisa terrível na sociedade e ela está aí e ela é um mal causado pelo Satanás, pelo diabo. Vou citar aqui um texto bíblico para você entender isso um pouco mais, tá certo? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus Cristo diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus diz isso se referindo aos religiosos daquele contexto, né? E diz que eles são filhos do diabo, estão mentindo, estão enganando. Às vezes a religião usa subterfúgios e são mentiras, estão enganando o povo, estão enganando, dizendo coisas que não é a verdade de Deus, mas é a verdade dos homens, porque o ser humano depois caiu, ele tem em si o Espírito de Deus que estava no ser humano no princípio, agora está corrompido. O que está é uma ação, uma direção do maligno operando no ser humano por causa da queda. Portanto, aí está essa condição. Caim matou seu irmão porque dentro dele estava o ódio. O seu irmão tinha um lado de justiça, de fazer o bem, de fazer aquilo que era bom. E o seu irmão fazia o que não era tão agradável, o ódio estava dentro dele. E pelo texto que nós vimos aqui, irmãos, eu quero pensar sobre isso com você, tá certo? Pelo texto que nós vimos aqui de Salomão, que ele diz que os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, isso é verdade. Os que são contraventores, que são contra a lei, que fazem o mal, que se direcionam pelo mal, às vezes são até justiceiros da lei, né, que estão aí com a lei na mão, mas não tem a essência do bem, eles fazem o mal, às vezes usando a lei, mas fazem o mal porque não tem a essência, e às vezes falam de justiça sem ter justiça, tá certo? Portanto, há uma essência maligna dentro do ser humano. Provérbios 29, 10 diz isso, que o sanguinário, ou seja, aquele que é mau, aquele que é perverso, ele aborrece aquele que é sincero. Eu vou citar isso aqui para a gente pensar, tá certo? Já citei o primeiro homicídio, mas vamos pensar só um pouco nessa questão do ódio e do bem. Por exemplo, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar as pessoas do pecado da morte eterna. E Jesus Cristo foi morto por ódio dos religiosos naquele contexto.
Depois, os apóstolos de Jesus, que são ali os que estão naquele contexto mais próximo, eles foram assassinados por ódio, porque estavam fazendo o bem. Aí os discípulos, os apóstolos também eram discípulos, mas os discípulos, aqueles que não eram apóstolos, mas que eram discípulos, até hoje, são mortos por aqueles que proliferam o mal, que desejam o mal, que não querem o bem que Deus quer para a humanidade. Portanto, Jesus foi morto por ódio, os apóstolos foram mortos por ódio, os que são discípulos ainda hoje são mortos por ódios. Hoje, atualmente, na região aí lá do Oriente Médio, por ali, ainda cristãos estão sendo mortos por ódio. Isso é o preço da religiosidade, tá certo? E aí nós vamos chegar no assunto atual, que é o Hamas, terroristas contra Israel. A ideia principal do Hamas é destruir Israel, matar Israel, destruir Israel como povo, como Estado, como nação. Essa é a ideia principal deles. Portanto, irmão, por que Israel é o povo escolhido de Deus? A razão bíblica a gente estuda, a gente entende, ele é um povo escolhido de Deus, Deus depois vai se ajustar com eles aí, e eles com Deus, tá certo? Mas ele é um povo escolhido de Deus. Mas o fato é que aqueles que buscam o bem, por quê? Israel é a única democracia no Oriente Médio, país que prega a liberdade, que você tem direito à liberdade lá. Você pode fazer, você não pode andar matando os outros, mas você é livre para viver. É a única democracia no Oriente Médio. Então todos os outros estão contra, inclusive o presidente do Brasil, que apoia terrorista, tá certo? Porque ele apoia o Hamas. E aí o antissemitismo explodiu no mundo. Isso é a ira contra os judeus. E não se engane, no contexto atual, isso se expande para os cristãos. Não se engane, tá certo? Você que é cristão também saiba disso. Atualmente isso vai se expandir. E o antissemitismo está aí, isso é o ódio. O mal, porque o mal opera através do ódio. Tá certo? Eu disse aqui que o nosso presidente apoia o Hamas. Deixa eu dizer uma explicação até para a gente pensar sobre isso. A ONU, ela não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. O nosso presidente disse que se baseia pela ONU. Só que a ONU, ela tem a maioria de países muçulmanos estão lá dentro. Acho que não sei, não tenho certeza, mas os que presidem ali estão na direção ali, têm ideias islamistas e com certeza vão estar olhando para essa condição, apesar de ter o islamismo que é menos radical, mas está lá a maioria. Por isso é que é o bem contra o mal. O nosso governo é conivente, tá certo? Porque ele está se disfarçando atrás de uma resolução da ONU, onde a ONU, a sua maior parte é formada por países que são de origem muçulmana. Tem uma boa parte de pessoas lá dentro que decide assim, tá certo? Então eu estou dizendo isso pelo texto, olhando para isso, e aí olhando aqui para a nossa sociedade, eu acho muito interessante, a gente precisa pensar nessas coisas, tá certo? Porque o mal, ele vai estar, e o mal age através de governos que são maus, tá certo? Existe uma resolução aí do Conselho Nacional de Saúde, eu não sei se isso já virou lei, se já está valendo, não sei, mas existe uma resolução aí do Conselho Nacional de Saúde, onde, dentre as coisas que estão lá, vou citar aqui 3, a liberação do aborto, tá certo? Legalização do aborto, a liberação da maconha, e outra que está lá, a autorização para a Umbanda se associar ao SUS para lhe dar tratamento espiritual. E aí você que é crente, cristão, que crê em Cristo, que votou nesse governo, aí você é cristão, você vai levar um passe lá quando você for no SUS, tá certo? Oh, Jesus! Então, amados, é isso que eu estou olhando para o texto, e desde o princípio tem uma luta, essa luta do mal. Satanás, ele existe, e ele opera através das pessoas que não querem Deus, que não têm Deus, que falam de justiça e na realidade não são justos, que querem fazer as suas próprias vontades. Salomão, ele nos dá essa orientação no capítulo 29 de Provérbios, no versículo 10, nós estamos citando hoje, aonde existe o homem sanguinário. Ele aborrece os sinceros, ele aborrece aqueles que querem fazer o bem. Temos aí no Brasil, né, as comunidades, né, que são chamadas de comunidades
dos humanos, e eles aborrecem quem faz o bem, eles matam. Uma pessoa que trabalha honestamente, assalariado, luta aí para conseguir alguma coisa, aí eles vão lá e matam, porque há um mal. E esse mal também é apoiado pelo nosso governo, tá certo? Porque ele precisa de voto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso governo não mata os crentes porque ele precisa de voto. Mas pode ter certeza que no coração dele, ele tem vontade. Não tenho dúvida não, porque quem é direcionado pelo mal é contra o bem. Não dá para o mal se unir ao bem. Ou é bem ou é mal, tá certo? E o cristão vive o bem, o cristão vive com sinceridade. Eu estou fazendo essas reflexões para que a gente somos cidadão do reino dos céus, porque temos a fé e cremos no arrebatamento da igreja, numa vida eterna com Jesus. Temos essa verdade em nós, revelada por Deus, mas também somos cidadãos brasileiros, ainda estamos aqui, temos carteira de identidade, CPF, título de eleitor, somos cidadãos brasileiros, precisamos estar atentos, amado. E o cidadão brasileiro, o crente em Jesus, precisa saber que nós estamos numa luta contra o mal. A igreja de Cristo está na terra para lutar contra o mal. E nós podemos lutar contra o mal votando certo, tá certo? Buscando pessoas que querem o bem e não os que querem o mal. O mal disfarçado de bem, ele existe, tá certo? Aí Jesus fala dos falsos profetas, tá bom? Todo mundo hoje é profeta. Teve até um ministro da Justiça aí citando a Bíblia, né? Aí misericórdia, Jesus. Mas é assim mesmo. O mal vai usar o bem como subterfúgio para disfarçar a sua característica de maldade. Que o Senhor nos abençoe, que o Brasil fique alerta, que nós estejamos alerta. Você que é cristão, eu fiquei realmente pensando aqui se você vai aceitar o passe lá no SUS, tá certo? Mas Deus nos abençoe, Deus nos dê graça, nos dê entendimento da palavra de Deus e nós vivamos por essa fé e possamos proclamar, ó, há uma luta do bem contra o mal. Jesus vai resolver isso. Apocalipse diz, depois eu vou explicar um texto de Apocalipse que Jesus vai resolver essa situação. Mas até lá, nós estamos aqui como igreja do Senhor para combater o que é mal e saber que o mal não gosta do bem. Se disser que gosta, está mentindo, porque o mal é mentiroso desde o princípio. Ele é filho do mal, filho do pai da mentira, que é Satanás. Os filhos de Deus estão aqui para isso. Deus te abençoe para combater o mal, tá certo? Deus te abençoe, Deus te dê graça, te encha de sabedoria, te proteja do homem sanguinário, do perverso, e seja contigo, em nome de Jesus. Amém.